O casamento é tão importante que Jesus nem casou. Essas minhas palavras podem parecer uma banalização do casamento. Não, pelo contrário, eu falo isso como quem tem consciência de alguém que nasceu para ser casado. Eu nasci para ser casado. Desde que eu me conheço por gente, eu fico assustado com meus filhos, que eles estão aí com seus relacionamentos eróticos, né? Uns mais confessados, outros menos. Eles riem da sua cara quando você tenta colocar alguma questão de casamento, porque desde cedo, e na minha geração, que nasceu a questão do ficar, eu achava aquilo um absurdo, porque eu pensava assim, não, gente, eu quero casar, e tinha a ver com a minha vocação, né? Agora, desde cedo também, eu nunca fiz do meu casamento, nem da minha vida pessoal, nem modelo, nem obrigação para ninguém. Porque o casar na nossa vida é tão aventurado e tão dramático quanto comer, quanto beber, quanto trabalhar, quanto produzir, quanto adoecer. Tudo está cercado pelas contradições da vida debaixo do sol. O chato é isso, é quando você cria um presépiozinho e você começa a querer que o que te aconteceu de bom ou de mal seja desgraça na vida dos outros. Né? Porque o que eu estou dizendo? Jesus não romantiza a coisa. Aliás, vai procurar romance de casamento no Novo Testamento e me diga se você vai achar alguma coisa. Você no máximo vê o Paulo falando assim, a mulher conceda ao marido o que lhe é devido. O marido, por outro lado, conceda à esposa o que lhe é devido. Ele está falando de sexo. Que é outra tragédia, porque a crentada pega isso, assim, tem que me dar hoje. A mulher tem que conceder ao marido que lhe é devido. Oh, bem, mas eu não estou afim. É constatado no dia a dia, a gente vê isso nos consultórios de psicologia, que as mulheres amam fazer sexo, mas numa relação a dois, no dia a dia, geralmente elas não estão muito afim todo dia. Quando fazem com intensidade, mas geralmente estão afim todo dia. E homem que não ama mulher, ama sexo. Então eles querem pegar todo dia, toda hora, e eles enchem o saco. Aí você tem um outro fator. Homens que não comparecem de jeito nenhum. Aí quando você vai forçar, é porque geralmente a mulher está perdendo para a pornografia. As mulheres hoje em dia não estão perdendo nem mais para a zona, não. Geralmente é para pornografia, porque o mesmo impulso que faz o cara ficar no jogo lá no computador 24 horas por dia, é o mesmo princípio que faz ele ficar vendo pornografia dia e noite sem parar e ele não interessa pela mulher dele. Para falar de algumas situaçõis, não quero ninguém neurótico aqui, só vou pensar assim que mesmo um livro como o Cântico dos Cânticos está longe. Por quê? Nós perdemos aquela bênção do Éden mesmo. A bênção é que o Espírito Santo nos habita e ele vem nos oferecer uma existência que chega próximo ao Éden, mas a gente ainda está no planeta Terra. A gente ainda está no planeta Terra. Deus não romantiza situações. Você vê, por exemplo, dos discípulos de Jesus. Pedro tinha uma esposa. A gente só sabe que Pedro era uma esposa porque Jesus curou a sogra dela. Não teve muita conversa sobre Pedro, o casamento de Pedro. Você vê o Paulo falando assim, Cefas viaja e leva a sua esposa. Faz menções assim, discretíssimas, para uma geração que fica valorizando isso, né? Onde os casais sofrem a tentação de manter um casamento de pose. Nós precisamos estar juntos, porque o povo precisa nos ver. Tem um deputado aí famoso, acerca do qual a Ana Roden comenta. A Ana Roden é aquela pastora que se assumiu homossexual. Ela chega e comenta, aliás, essa foi uma das coisas que fizeram essa assunção. Eu vou viver a minha realidade ainda que seja um escândalo para a igreja, porque o meu amigo, né, o deputado federal que daqui a pouco vira senador, pelo povo de Deus, ele dizia para mim sempre, eu tenho duas mulheres, uma para alegrar a multidão e a outra para me alegrar. Aí alguém perguntou, mas eu entendi, mas é isso mesmo? Ele estava dizendo que tinha uma mulher para alegrar a multidão, que é a titular. A multidão olha, ele é um homem de família, ele tem fotografia de família, eles almoçam juntos, alegra a multidão. E ele tem uma escondida que é para alegrar o coração dele. Uma que ela falou assim, que eu tenho coragem de falar, e tem umas. Aí a última que ele tentou ter escondido, ele ofereceu 15 mil reais para ela, não quis, ele programou um encontro da Uni na casa dele, pegou ela, mas a coisa é tão poderosa e a imagem é tão poderosa que a gente fica até com dificuldade de acreditar. Porque quem vê esse homem pregando de Deus, ele não faz isso. Né? Então,
Mas isso tudo por quê? Porque a gente quer idolatrar uma coisa que nas escrituras ela aparece assim, gente, casamento é um fenômeno social. Cada sociedade tem os seus costumes. O Salomão que escreveu esse livro, caso ele tenha escrito o livro todo, ele está se declarando a uma mulher, mas a Bíblia diz que ele tinha outras 700. Eu não estou convidando ninguém a nada, a não ter mulher nenhuma, porque a Bíblia também está dizendo assim, olha, nos últimos dias serão tempos difíceis. As pessoas vão proibir o casamento. Ninguém aqui entendeu que eu estou proibindo o casamento aqui, né? Se alguém que está entendendo que eu estou proibindo o casamento, se tiver, manifeste-se, tem que expulsar em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que se por um lado a nossa geração, ou a geração que o Paulo estava constatando, proibia o casamento, e ele estava fazendo uma alusão de uma coisa que aconteceu na Igreja Católica. O que é ser santo é não se casar. Porque em Apocalipse está escrito que os 144 mil eram homens castos que não se contaminaram com mulheres. Então, se você quer ser frade, padre, não se casa. A Igreja Católica hoje não pensa assim mais não, mas ela já pensou. É desse quando ele proibiu o casamento que ela está dizendo, não, gente, isso é patológico. Por outro lado, impor o casamento também é patológico. Porque em Gênesis está dizendo que Deus criou macho e fêmea, enfatizando a ideia de reprodução. Em Cantares está falando de um homem e uma mulher, não está falando nem em casamento, está falando em peripécias que um casal deveria fazer um com o outro, numa relação de qualidade. Por outro lado, você vai em Eclesiastes, em Provérbios, nos Evangelhos, em tudo quanto é lugar, e você vai ver que casamento é o que cada um consegue ser na sua cultura. Casamento é o que cada um consegue construir na sua cultura. Que as palavras de Jesus sobre o divórcio, primeiro, elas nem eram sobre o divórcio. Elas são palavras sobre o repúdio, que era um divórcio perverso, safado, de crente que acontecia lá em Israel. Eles mandavam a mulher embora. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.